Motivados para servir. Isso é o que nós encontramos aqui em Atos capítulo 15, 36 a 41. Pessoas que foram motivadas para servir a Deus, e nós podemos ver que havia pelo menos 3 fontes de motivação aqui nesta história, que se destacam Paulo, Barnabé, João Marcos e Silas. Eles foram servir o Senhor. Aqui o contexto é que eles acabaram de chegar da primeira viagem missionária que eles passaram, né? Paulo e Barnabé tinham ido para a sua primeira viagem missionária, passaram pela Ásia Menor, passaram para o lado da Europa, onde hoje é a Turquia, e eles pregaram ali, né? Não, ainda não tinham passado para aquele lado, eles ficaram ali só no lado asiático da Turquia, que nós chamamos de Ásia Menor, né? E aí voltaram, né? Ficaram um tempo ali na igreja, e depois eles resolveram partir novamente. Então, essa partida era a segunda viagem missionária. E nós vemos aqui o coração deles, né? Querendo servir a Deus, buscar a Deus, se entregando a Deus para o serviço do Senhor, né? E nós então podemos ser inspirados por eles, né? Por esses servos do Senhor, e nós também podemos querer servir o Senhor, né? Da maneira, talvez não a maneira como eles serviram, mas Deus tem uma maneira especial para cada um para servir o Senhor. O importante é estarmos servindo o Senhor, para que quando venham dificuldades, né? A Bíblia fala, quando chegar o dia mau, quando chegar o dia de uma tragédia, quando chegar o dia em que nós vamos enfrentar angústias, que nós tenhamos a certeza de que estejamos servindo o Senhor. Então vamos ver aqui a primeira fonte de motivação para Paulo, Barnabé e João Marcos e Silas. Essa primeira fonte nós encontramos nos versículos 36 a 39. É o nosso próprio coração, né? O nosso coração tem desejos, e o nosso coração ele pode ser uma fonte de motivação para que nós sirvamos ao Senhor. Nos versículos 36 a 39, nós vemos que Paulo conversou com Barnabé, né? Um belo dia, Paulo chegou para o Barnabé e disse: vamos vamos passar naquelas igrejas que nós já passamos, que nós evangelizamos, vamos ver como é que estão esses irmãos. Então surgiu esse desejo no coração de Paulo e de Barnabé, e aí eles conversaram sobre isso, só que aí houve um desentendimento entre eles, uma desavença, porque o Paulo não queria levar o João Marcos, porque o João Marcos, que era primo do Barnabé, que foi o que escreveu o livro o Evangelho de Marcos, mais tarde, né? Ele tinha abandonado na primeira viagem. Eles foram até Chipre, né? A ilha de Chipre, e depois de Chipre eles navegaram para a Panfilha, acho que é isso. E nesse trajeto, né, o Marcos resolveu voltar para trás. Então tinham ido o Paulo e o Barnabé na primeira viagem, e o João Marcos tinha ido para auxiliá-los, né? Mas aí o Marcos voltou, não sei se é porque ele achou que era muito difícil continuar, ou ele ficou com medo. Alguma coisa aconteceu que o Marcos voltou. E o Barnabé, ele queria levar de novo o João Marcos, e o Paulo falou que não. Ele disse: não acho justo, né? Porque ele nos abandonou na primeira viagem, então não acho que seja justo nós levarmos, né? Então, além do desejo de servir, no coração de Paulo também estava o desejo de ser justo para com o ministério, né? E que, então, na opinião dele, o João Marcos não deveria acompanhá-los, para que não acontecesse dele voltar atrás novamente. Já o Barnabé, que também tinha o desejo de servir, estava no seu coração esse desejo de fazer desta forma,
ele concordou com Paulo que deveriam visitar as igrejas, mas ele também tinha um desejo de ser bom para com o João Marcos. Não sei se era porque era o seu primo, mas o Barnabé, ele era assim, né? A gente percebe, pelo pouco que sabemos de Barnabé, ele era um homem bom, que gostava de ajudar as pessoas, inclusive o Paulo, né? Foi ele que ajudou o Paulo, quando Paulo, ninguém queria acreditar no Paulo, né? Porque o Paulo era um perseguidor da igreja, e de repente ele apareceu lá, de um dia para o outro, falando que agora ele era cristão, era convertido, e vocês devem imaginar que todos desconfiaram dele, né? Acharam que ele era um espião, que estava querendo se infiltrar ali para descobrir as coisas dos discípulos, e foi difícil o Paulo ter acesso, né, às pessoas, e foi o próprio Barnabé quem levou o Paulo para falar com o Tiago, com o Pedro, né, e aí eles acreditaram, né, realmente que Paulo tinha se convertido. E dessa vez o Barnabé também queria levar o João Marcos, mesmo que ele tinha abandonado o ministério na primeira viagem. Então esse desejo do coração de Paulo, o desejo do coração de Barnabé, convergia em algumas coisas, mas divergia em outras coisas. Então houve uma desavença entre eles. Eles não concordaram 100%, e o que aconteceu foi que eles se separaram. Então o Barnabé resolveu levar o João Marcos, foram para Chipre, e o Paulo escolheu outro companheiro, que era o Silas, que também tinha esse desejo de servir no seu coração, e eles foram por outro caminho, né? Foram por terra, em vez de navegarem para Chipre, eles foram subindo ali através da Síria e passando então pelas igrejas. Mas o que eles tinham em comum era o desejo no seu coração de servir a Deus. Então esta é uma fonte de motivação para nós servirmos o Senhor. Talvez você tenha também este desejo no seu coração de servir a Deus. O seu coração é uma fonte de motivação. E se o seu coração está entregue inteiramente ao Senhor, você vai ter esse desejo de servir o Senhor. Porque não é possível nós servirmos a Deus se nós não tivermos esse desejo no nosso coração, se o nosso coração não está com Ele. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque não podemos servir, por exemplo, a Deus e as riquezas, né? Porque nós vamos acabar nos inclinando para um e vamos deixar o outro de lado. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, nós encontramos ali o principal mandamento, o primeiro mandamento mais importante, quando a gente resume toda a lei, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. É isso que está dizendo lá. E Jesus cita esse versículo em Marcos 12, 30, só que Jesus acrescenta o entendimento quando ele cita esse versículo, né? Então Jesus diz em Marcos 12, 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força, né? Aí nós gostamos de inverter o entendimento, né? Se você inverter, aí dá a palavra café, né? Vamos servir a Deus com café, né? Coração, alma, força e entendimento, né? Então lembra do café, né? Quando você vai tomar café todo dia de manhã, você lembra disso, né? Vamos servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, porque sem isso não é possível servir a Deus, né? E Deus, Ele quer que nós sirvamos com alegria, que o sirvamos de coração. Ele não quer que nós, Ele quer que nós o sirvamos, né, de qualquer maneira, mesmo que for difícil, mesmo que for com dor, mas Ele quer que nós façamos isso de todo o coração. Em algum lugar, né, diz que nós devemos servir com alegria. Eu marquei o versículo aqui, mas eu não me lembro, mas eu acho que é em 1 Coríntios ou em 2 Coríntios, o Alcir leu 2 Coríntios, deve estar por ali, né? Que ele fala que quando nós contribuímos, né,
nós devemos contribuir com alegria. Então, para servir o Senhor também deve ser com alegria, de todo o coração. Mas o nosso coração, ele... está aqui, é 2 Coríntios 9:7. Estava bem aqui embaixo, né? Bem embaixo do meu nariz aqui. 2 Coríntios 9:7, né? Sirvamos a Deus... Deus ama quem dá com alegria. Então, se você dá com alegria o seu próprio ser, né? Todas as suas forças, todo o seu entendimento para servir o Senhor, é disso que Deus se alegra. Então, precisa ser do coração. Mas só que no coração, no nosso coração, nós temos que tomar um pouco de cuidado com o nosso coração, porque ele não deseja só coisas boas. O nosso coração, inclusive a tendência é que nós desejemos coisas más em nosso coração. E quem fala sobre isso é Jeremias, né? Em Jeremias 17:9 ele diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? E aí ele fala que Deus, ele conhece, né? Deus conhece o nosso coração. Então o seu coração é enganoso, tem que tomar cuidado, né? Não vai atrás do seu coração, não vai atrás só do seu coração, porque o nosso coração, ele pode amar, mas ele também pode rejeitar. E nós devemos educar o nosso coração para que nós amemos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, e ao mesmo tempo que o nosso coração rejeite as coisas do mundo, rejeite até mesmo aquelas coisas que nos dão prazer, né? Muitas coisas que nos dão prazer são coisas lícitas, mas não convém. Não é isso que Paulo disse, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós precisamos rejeitar algumas coisas. Quando Jesus fala com Deus, quando ele ora, e os seus discípulos pedem para que ele os ensine a orar, ele disse, por exemplo, em Mateus 6:10, quando ele ensinou a oração, né, ele disse: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, né? É assim que nós devemos orar. Ele falou: vocês querem aprender como orar? Então vocês oram assim, né? E entre as coisas que ele disse quando você orar, você peça para o Pai, né? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Então, quando ele ora também em Lucas 22:42, lá no jardim do Getsêmani, ele pede para Deus, né, para o Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, né? Então, submeter a nossa vontade, o nosso desejo à vontade do Senhor. Mas essa é uma fonte de motivação. Você precisa querer, né? O seu coração precisa desejar servir ao Senhor. E que, ao mesmo tempo, rejeitar aquilo que não agrada o Senhor. Então, o seu coração é uma importante fonte de motivação, assim como foi para Barnabé, para Paulo, para Silas e para João Marcos. E uma segunda fonte que nós encontramos aqui, de motivação, para eles, que pode ser para nós também, está no versículo 39, nós podemos chamar de circunstâncias, né? Uma segunda fonte de motivação para nós pode ser as circunstâncias, aquilo que está acontecendo conosco, aquilo com o qual nós temos afinidade, é aquilo que é conveniente para nós, né? A conveniência é aquilo que está próximo de nós, que está mais fácil para nós fazermos. Isso também pode ser uma fonte de motivação. E nós podemos ver esta ideia no versículo 39, quando nós lemos que Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, né? Chipre era uma ilha, e vocês sabem que Barnabé nasceu lá, ele nasceu em Chipre. Tem até uma musiquinha, né, que fala sobre Barnabé, né?
Barnabé, alguma coisa, natural de Chipre, né? Então, é uma música assim, é uma música que eu ouvia na rádio, bem legal, né? Falando sobre o Barnabé, né? Mas o Barnabé é natural de Chipre, você pode verificar isso, né? Lá em, se não me engano, aqui em Atos mesmo, né? Acho que no capítulo 6, por aí, fala de onde ele veio, né? Ele nasceu lá em Chipre. Então, por que o Barnabé, levando o João Marcos, o seu primo, resolveu navegar para Chipre? Porque era um lugar familiar para ele, era um lugar importante. Inclusive, na primeira viagem missionária, eles também começaram por lá, né? Começaram por Chipre. Pode ser que isso tenha sido uma ideia do próprio Barnabé, né? De começar por ali, o lugar onde ele nasceu. E o Paulo, aqui nesse versículo 39 não fala, mas logo mais vai dizer, né? Que Paulo e Silas, eles foram por outro caminho, né? Foram por terra, e adivinha por onde Paulo passou? Pela Cilícia, né? Um dos lugares que ele passou. Um dos primeiros lugares que ele passou foi a Cilícia. E onde Paulo nasceu? Na Cilícia, né? Ele nasceu ali. Então, também, Paulo, não diz aqui, mas a gente sabe disso, né? Por outras fontes, né? Que Paulo também resolveu passar pelo lugar onde era familiar, né? Até é interessante quando a gente vê este lugar, né, onde Paulo viveu, né, a Cilícia, que hoje ficaria ali na Turquia, né? Ele teve que atravessar montanhas, né? Uma grande cordilheira, e tem um vale, né? Um lugar entre as pedras, né? Entre aquelas montanhas ali, que é um desfiladeiro, né? Que até hoje existe uma estrada que passa por ali. Então, se você tiver curiosidade, tiver dinheiro, né, para passear na Europa e quiser ir ali na Turquia e ver onde Paulo passou, você vai pegar uma estrada que vai passar justamente onde ele passou, só que ele passou a pé, né? Não foi de carro. No máximo ele tinha ali um jumentinho, né? Alguma coisa para andar, né? Mas acho que nem isso eles não tinham. Mas era o lugar que eles sempre andavam. Inclusive era um lugar muito perigoso. E eles só podiam passar por ali porque o governo romano, né? O Império Romano, dominando aquele lugar, dava segurança para as pessoas que viajavam por ali. Por ser um desfiladeiro, né? Era muito fácil ali fazer uma emboscada, né? Ladrões viviam por ali. Mas era conveniente, as circunstâncias, né? Diziam que era melhor que Barnabé fosse para Chipre, enquanto Paulo e Silas fossem subindo, né, pela Síria a pé. Então, por causa das circunstâncias, dessa maneira que eles serviram a Deus. Cada um foi servindo da sua maneira. Barnabé e Marcos de um lado, Paulo e Silas do outro lado. Mas ambos estavam, todos eles, né, todos os quatro, e talvez outros que não estejam mencionados aqui, estavam servindo a Deus por causa das circunstâncias. Então, assim também nós, muitas vezes, servimos a Deus, a maneira como nós escolhemos servir a Deus, é por causa das circunstâncias. É porque nós trabalhamos em determinado lugar, e ali nós podemos então aproveitar para falar ali para os nossos colegas, é porque nós estudamos em determinado lugar, é porque nós moramos em determinado lugar, é porque nós temos uma certa afinidade, e aí nós fazemos isso. É assim que aparecem, por exemplo, ministérios como, agora não se fala mais disso, eu não sei se ainda existe esse ministério, mas tinha um ministério que se chamava Atletas de Cristo. Alguém já ouviu falar? Então eram jogadores de futebol, que acho que o Kaká era desse ministério, né, também. São cristãos, né, pessoas que são cristãos, que estão ali trabalhando, vivendo ali do esporte, né? Então eles criaram esse ministério em que eles reuniam ali atletas de Cristo, conveniência, não é? Eles estavam ali trabalhando, mas aproveitando ali para, de alguma forma, evangelizar, dar o seu testemunho. Tem também muitos clubes de motociclistas, né? A gente às vezes fala motoqueiro, mas eles não gostam que fala motoqueiro, né? É motociclista. O Rafael, meu filho mais velho, né? Ele fazia parte de um clube desses, né? De motociclistas.
Então há muitos clubes assim, servindo por afinidade, por conveniência, é o ministério que eles escolheram, né? Tem outros ministérios, como por exemplo Gideões Internacionais, é um ministério muito importante, existe até hoje. Talvez você já tenha ganhado de presente uma bibliazinha daquelas, né, dos Gideões. Eu comecei a ler a Bíblia por causa, né, dos Gideões. De alguma forma apareceu lá em casa, né? Eles deixavam essas Bíblias em hotéis, em escolas, né, em vários lugares, ainda, eu acho que ainda fazem isso, né? Então, a famosa bibliazinha dos Gideões, que tinha só o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E aí eu comecei a ler, e aí eu falei, não, eu vou querer ler a Bíblia inteira. Eu comprei a Bíblia inteira, né, e comecei a ler também o Antigo Testamento. Então, o que são Gideões? São pessoas, né, que têm algum poder financeiro, né, e eles podem, então, dispor, né, de uma parte aí dos seus lucros, né, das suas empresas, para sustentar esse ministério. Tem ministérios como a Adonep, né? Já ouviram falar da Adonep? Adonep é interessante esse nome, né? Que esse nome é uma abreviação, é um acróstico, né? Que, vamos ver se eu consigo achar aqui. A Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, né? É isso que significa Adonep. Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Uma curiosidade, né? Esta Adonep, ela foi fundada em 1977, aqui no Brasil, pelo empresário Custódio Rangel Pires, e foi inspirado, né, de um outro ministério que havia lá nos Estados Unidos, de Demos Shakarian, que era um fazendeiro, né? E lá ele fundou um ministério que é o FGBMFL. FL ou FI? FL, né? É bem difícil, né? Esses nomes, né? Mas o importante é você saber que são homens de negócios, são pessoas que são executivos de empresas, são pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas que são cristãos e por afinidade, por conveniência, por estarem, né, por ser mais prático para eles servirem desta maneira, é assim que eles resolveram servir a Deus, né? Então há muitas maneiras, né? Qual é a maneira que Deus quer que você sirva, né? Talvez seja fazer uma célula de jovens chamada Sola Escritura, né? Porque vocês são jovens, porque estão ali, porque estão na sua própria casa, né? Porque tem vizinhos que pode chamar, às vezes as reuniões são feitas ali no prédio, né? Onde alguns moram ali, na Morada do Sol, né? Que chama ali, aquele bairro, né? Às vezes em outro lugar, né? Ali nesse prédio aqui também, ao lado, né? Então, conveniência, né? Você convida os vizinhos, você faz amizades, né? Já fizemos culto de oração ali também na casa do pastor Ismael, numa quarta-feira, né? Que não era só jovens, eram todos ali, e alguns vizinhos participaram ali também. Então, eu também, né, no Eldorado, lá no Jardim Antunes, né? Fizemos lá a escola dominical, lá no SECAP. Então, servindo a Deus por conveniência, porque você está ali perto, porque você está convivendo ali, e então é por isso que você decidiu fazer esse ministério, além do seu desejo de servir, né, do seu coração, ainda também a conveniência. E é isso que nós vemos aqui, quando Barnabé resolve ir para Chipre e quando Paulo, junto com Silas, resolvem ir por terra, subindo pela Síria e passando pela Cilícia, né, e outros lugares ali. E uma terceira motivação que nós encontramos nesse texto, uma motivação para servir o Senhor, nós podemos chamar de consagração. Esta é uma fonte de motivação muito importante. Nós vemos isso nos versículos 40 e 41, quando diz que Paulo, tendo escolhido a Silas, ele partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, eles não foram de qualquer maneira, eles não foram
só por causa do desejo do coração e nem só por causa da conveniência, mas eles foram porque eles foram encomendados pelos irmãos, ou seja, eles foram consagrados, a igreja os enviou, né? Então isso é muito importante quando nós decidimos servir o Senhor, e é uma grande fonte de motivação, é quando a própria igreja confirma que você deve fazer esse ministério, que você deve participar desse ministério. Acredito que tenha sido assim, é claro que foi assim, né? Por exemplo, quando o irmão Micael resolveu estudar no Maranata, ele não foi assim, sentiu o desejo no coração, viu que era conveniente ir para lá, mas ele não foi sem a bênção da igreja, né? A igreja batista de Badibacite, né? Foi que o encomendou, foi com a bênção da igreja, né? E assim muitos, né? Pastor Ismael e Silvia foram estudar no IB, também com a bênção da igreja, muitos irmãos aqui foram dessa forma, né? Então, quando a igreja concorda, quando você está em comunhão com a igreja, e a igreja concorda que você deve fazer parte desse ministério, né? Que você deve servir nesse ministério, então, essa é uma importante fonte de motivação. Às vezes você está em dúvida se deve ir ou não, se deve servir a Deus dessa forma ou não, mas a igreja, em oração, está incentivando você, está encomendando você para fazer esse ministério. Então, isso é muito importante. Para que nós possamos servir a Deus com esta fonte de motivação, com a consagração, nós precisamos estar em comunhão, primeiramente. Comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Em Salmo 16:7, acho que é o Davi que escreveu esse salmo, ele diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, a comunhão que Davi tinha com Deus, né? Ele diz que o Senhor o aconselha, né? E até de noite, até dormindo, até durante o seu sono, o coração dele o ensina, né? Porque o Senhor estava fazendo isso, porque ele estava em comunhão com Deus. Em Efésios 3,19, Paulo está falando sobre conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então Paulo está orando pelos irmãos lá em Éfeso, para que eles conheçam a Deus, para que eles conheçam a Cristo, e ele diz que o conhecimento de Cristo ele excede todo entendimento, e assim eles teriam a plenitude de Deus, né? Pelo conhecimento de Cristo. Então isso só é possível quando você está em comunhão com Cristo, né? Em plena comunhão. E também em Filipenses 4:7, um versículo famoso que muitos irmãos já decoraram, e diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, ou o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, esta comunhão com Deus é muito importante, e além disso, a comunhão com a igreja. Nós vemos isso, por exemplo, em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros a segurança. Então, lá em Provérbios está dizendo que se você tem muitos conselheiros, então você pode ir tranquilo, pode ir seguro, né? Porque os conselheiros, você não está indo sozinho, você não está indo só porque o seu coração desejou, só porque era conveniente, mas você está indo com o respaldo dos irmãos na igreja para fazer esse serviço. Também, Provérbios 24:6, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então, novamente falando aqui da importância de ter conselheiros. E ainda em Provérbios 27, Provérbios 27:17, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então ele está falando de uma amizade, né? O homem, né? Assim como você afia o machado, a espada, a faca, você precisa de um ferro para afiar o outro ferro, né?
Então é assim que um amigo afia o outro amigo. Então é importante ter amizades boas, né? Boas amizades, porque a amizade vai fazer com que você um vai ajudar o outro, né? Um vai afiar o outro, né? É um ferro afiando o outro ferro, né? É assim que é a amizade, quando é uma amizade boa, né? Uma boa amizade, uma amizade com aqueles que também servem a Deus. E isso a gente encontra na igreja. Eclesiastes 10:10, né? Fala que se você não afia bem a ferramenta, você vai ter que trabalhar em dobro, né? Então, mas se você está com esta amizade aí, então um vai afiar o outro e vocês vão andar melhor. Colossenses 3,16 também é um versículo famoso, né? Que muitos irmãos eu sei que já decoraram, né? Que fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. De que maneira? Então ele diz aqui, né? É para nós nos instruirmos e nos aconselharmos uns aos outros. Então, esta fonte de motivação, que é a consagração, quando não é só você que está sentindo no coração, mas outras pessoas ao seu redor, seu melhor amigo, sua melhor amiga, né, que também serve a Deus, e tem pessoas orando junto com você, incentivando você a servir a Deus dessa maneira. Então, isso é uma boa fonte de motivação, uma fonte importante. Então, qual é a sua fonte, ou quais são as suas fontes, né, de motivação para servir o Senhor? Espero que o seu coração esteja desejando servir a Deus, em primeiro lugar, isso é muito importante, né? E aí, por causa da conveniência, ou porque é mais fácil, é porque Deus tem te colocado em determinados lugares, então você vai servir a Deus ali, daquela forma. Mas o mais importante de tudo é que haja a consagração, tanto da parte de Deus, né, de você estar em comunhão com Deus, quanto você estar em comunhão com a igreja, né, porque assim nós vamos estar mais seguros de que estamos servindo a Deus da maneira certa. E quando vierem dias difíceis, porque a gente sabe que virão, quando vierem aflições, então nós vamos ter essa confiança. É como Jesus falou quando ele diz aquela parábola da casa, né, construída sobre areia e a casa construída sobre a rocha, né? Tanto uma quanto a outra recebem a força do vento, a força das águas, mas a casa que foi construída sobre a rocha, ela permanece, enquanto a casa que foi construída sobre a areia afunda. E qual que é a diferença? É aqueles que ouvem e obedecem e seguem a palavra de Jesus. Então esses que estão edificando a sua casa sobre a rocha. Então, que possamos servir o Senhor, né? De que maneira? Deus vai te mostrar, né? Através do desejo do seu coração, aquilo que você mais deseja, a forma como você deseja, a forma como é mais fácil, o caminho mais fácil, o caminho mais conveniente. Nem sempre vai ser isso, né? Mas é uma boa indicação. E principalmente a consagração, você estando em comunhão com os irmãos, para que Deus te mostre através dos irmãos que é assim que Ele quer que você esteja servindo a Ele. Amém? Possamos todos servir ao Senhor, cada um com seus dons, cada um da maneira que Deus tem escolhido. Que Deus nos abençoe.